Estamos com vocês para mais um Câmara Ecologia. Obrigado pela companhia. Sempre lembrando que esta é uma produção do Conselho Municipal de Meio Ambiente em uma parceria com a Câmara Municipal de Passo Fundo. As suas contribuições são sempre bem-vindas. Você pode aí acompanhar as reuniões do Conselho que acontecem sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês. A gente continua tratando do tema ecologia, né? Lembrando que a palavra ecologia do grego é oikos, é o estudo da casa. Então, como é que está o quarto de banho, como é que está a cozinha, como é que está a sala, como é que está esse mundo em volta. O Brasil recebe neste ano a Conferência das Partes das Mudanças Climáticas, a COP30, e o Brasil, a sociedade brasileira, se prepara para isso. Nós resgatamos uma história que tem início, meio e fim. Hoje o programa é com os delegados da Conferência Nacional de Meio Ambiente, eleitos localmente, reeleitos e conduzidos pela Conferência Estadual, acompanharam a etapa nacional. Bem-vindo, Maritânia Morgan e Alexandre Vieira. Obrigado pelas presenças de vocês. Eu quero que esse início vocês deem uma compartilhada do que é essa experiência, esse compromisso desde o comecinho dessa jornada local, estadual e nacional. Professora. Boa tarde. Na verdade, assim, ó, é uma experiência ímpar, né? É uma experiência a qual, representando o nosso município, já foi um momento bacana, aonde que fomos felizes em elaborar algumas metas, alguns conceitos e objetivos, e os trabalhos em grupos que realizamos em várias áreas, né, dos itens elencados, né, para a nossa conferência, posteriormente a estadual. Então é um momento assim que a gente, na verdade, se sente muito feliz em poder representar e estarmos com um exemplo, né, de pessoas que estamos preocupadas com as questões ambientais e representando um grande grupo da nossa cidade, né, posteriormente, né, indo ao estado e levando as nossas ânsias, né, para que a gente pudesse, de uma forma ou de outra, contribuir para que esse mundo seja melhor, para que nós consigamos ter algumas ações, né, na prática, e que a gente sempre faz as nossas rotinas, né, quanto à parte ambiental, quanto à questão do clima, quanto à parte do ser humano, como ele está hoje agindo perante a natureza e perante o ambiente. E isto fez tudo uma parte da logística, né, do nosso conselho municipal, né, que depois representamos a nossa delegação estadual e a nossa delegação federal. Alexandre, compartilha com a gente também essa experiência. Então, nós estivemos na Conferência Nacional do Meio Ambiente entre os dias 6 e 9 de maio, junto com 1.501 delegados do Brasil inteiro. Fui eu, a minha colega Maritânia e o Carlos Eduardo Nédio, o Cacá. Nós três representando o Passo Fundo, eleitos na conferência estadual. Fomos com a delegação à conferência, a essa conferência que, ao total, teve 4.000 participantes na conferência. Além dos delegados, outras pessoas convidadas, outros nomes, né, da nossa federação. A ministra do Meio Ambiente, né, esteve presente também. E é muito gratificante ver tantas pessoas, né, reforça a esperança de um planejamento para um meio ambiente mais sustentável, né, e mais próspero para os próximos anos. Então foi muito gratificante essa etapa nacional, né, da conferência, aonde foram elencadas 10 propostas como prioridades para serem executadas em âmbito nacional. Eu quero tirar de vocês um pouco isso, né? Desses itens, dessas 10 propostas deliberadas da Conferência Nacional,
quais você destacaria em cima daqueles 5 eixos da conferência que entra por educação, entra por justiça climática, entra por mitigação e resiliência, entra na economia verde, né? O que é que vocês destacariam aí que transitou, assim, a esfera de município, foi endossada a nível de estado e chegou lá na nacional também é uma realidade do Brasil inteiro. Uhum. Então, a gente sempre tem que lembrar que a Conferência Nacional, ela traz essas propostas muito bem elaboradas e de suma importância, mas a execução delas deve ser feitas no território municipal. É no município que a gente propõe políticas públicas que executa, que Coisas planta complexas. árvore, que as coisas acontecem, que a educação ambiental acontece. Então, essa a nossa as nossas ações hoje, né, trazendo essas 10 propostas, a gente precisa estudar aqui no nosso município, por isso que a gente está tão presente em debates, em frente parlamentar, dentro do conselho municipal, batendo nessa tecla, né. Então, eu sempre vou como eu tenho o meu projeto, né, da casa ecológica, uma das minhas, né, a oitava, a implementação gestão integrada de resíduos sólidos com economia circular. Acredito que essa daí seja uma das propostas que nos traz, assim, uma importância, né, que a gente ainda não consegue trabalhar. Todo mundo: "Ah, lá vem os chamados os ecoloucos", né, tipo: "Poxa, de novo falando dessa história de gerenciamento de resíduo, de reciclar, de reduzir". É porque é nesse ponto, é tão importante Essa questão. essa questão, né, dos resíduos, né, quando a gente fala de meio ambiente, ele tem as 3, a base dos 3, o resíduo, água e floresta, né, sempre partem dessas 3 temáticas, É assim. importante destacar esse assunto, né, professora, porque todos nós, todos os dias, produzimos uma grande quantidade de resíduos. E isso quer dizer, eu estou indo buscar na natureza para esse produto ser consumido, eu estou esgotando alguma coisa. E existem métodos, meios, recursos para que a gente reconduza esse produto consumido, porque o não tratar, nós estamos gerando passivo. São problemas, né? Sim. Desculpe só fazer esse friso, porque eu acho que quem está nos assistindo tem que assumir um pouco essa responsabilidade. Não é uma função dos delegados, só do gestor. Claro que o gestor público tem essa tarefa, mas se eu não separo o resíduo certinho para colocar lá no container, eu coloco misturado, né? É uma cobrança efetiva. Eu parabenizo destacar essa questão. Para você concluir, daí eu quero cobrar da Maritânia. Poxa, desculpe, não foi te interromper, não. Eu falhei, hein. Eu queria que você destacasse essa questão, por exemplo, do item 10 lá, que trata da questão da água e vai dialogar com a questão da reciclagem, né. Na verdade, assim, a questão, né, do apoio também que foi ressaltado na conferência, né, do apoio à manutenção e ao aprimoramento da questão das bacias hidrográficas, né, e a questão da conservação e o uso racional da água, né, a questão da qualidade da água, que vem relacionada à parte de gestão de resíduos, porque os córregos, os rios, né, ou a parte de conservação e cuidados com as áreas de APPs, aonde estiverem as nascentes, ah, que os rios não sejam um caminho onde que vai parar o nosso resíduo, né, que tenha um melhor aproveitamento dos resíduos orgânicos, né, em compostagens, restos de alimentos, Tem caso valor econômico agregado né, aí, né. que tenha um valor econômico agregado, a parte da reciclagem, né, o apoio também foi inclusive ressaltado nessa conferência, apoio às cooperativas, a permanência das cooperativas para que os cooperados eles possam cada vez mais poder trabalhar e também receber um material de melhor qualidade, que ali não depende de poder público, depende da vontade de cada pessoa, de cada ser humano, de ter o quê? De saber que na sua residência vamos separar o material, vamos separar a latinha, o PET, não misturar com o resíduo do banheiro, um papel higiênico, com o resíduo de restos de alimentos. Isso é uma parte que em qualquer residência e qualquer cidadão que gera seu resíduo é responsável também pelo seu destino adequado. Então isso vem impactar aonde? Hoje nós falamos muito e temos muitas questões da nossa realidade referente à questão das enchentes, das chuvas, né?
Será que algum bueiro não está obstruído? Será que o córrego não está obstruído? Né? Que ocorrem muitos alagamentos das moradias, principalmente próximo a córregos. Então, está assim ao papel de cada cidadão perante a geração do seu resíduo e o encaminhamento do seu resíduo. Se nós, na cidade de Passo Fundo, temos um ecoponto, temos cooperativas recicladoras, temos o caminhão que vem a recolher os resíduos nas nossas residências, será que nós temos ainda a capacidade de depositar os resíduos próximos a bueiros, a tubulações, a córregos? Inconveniente, né? Então, nós temos um papel fundamental, a gente não pode simplesmente esperar pelo poder público. Precisamos sim de políticas públicas eficientes, né? Mas essas políticas não precisam estar somente no papel, elas vão ter que estar, né? Que é um dos objetivos também de nós estarmos aqui falando sobre a conferência, é que essas 10 prioridades, né, propostas como geral, firmada na Conferência Nacional, elas realmente possam ser aprimoradas, né, E implementadas no nosso município. essa minha pergunta para vocês dois para concluir assim essa primeira parte do programa. Como é que vocês acham que é o melhor caminho para que isso saia do papel e seja implementado? Há uma estratégia, há uma orientação? Isso aqui vai ser discutido, está sendo discutido dentro do conselho? Em que espaços, os meios de comunicação, além desse programa, você acha que isso está sendo recebido? Estamos aqui, na verdade, falando em Conselho do Meio Ambiente, que eu acho que é um dos itens, um dos meios de ser conversado e elaborados, né, projetos e executados, Conselho do Meio Ambiente, os meios de comunicação, as escolas, os órgãos públicos, vai ter que ter o quê? Vai ser uma rede, né, onde que várias iniciativas vão ser tomadas, mas que num conjunto elas sejam o quê? Uma prioridade, né, e que sejam alinhavadas de acordo com as demandas e as necessidades da nossa cidade, da nossa região, do nosso município, do nosso interior, né, que a gente fala normalmente em cidades, né, mas nós temos o nosso interior, né, Período urbano, o período, né, a parte urbana e rural do município, que também precisam ter algumas prioridades e que essas prioridades venham ser executadas. Alexandre, eu vi que você esteve numa audiência não, perdão, foi numa reunião da Frente Parlamentar fazendo essa prestação de conta, confere? Como é que foi a receptividade, como é que foi o acolhimento dessa os vereadores se levaram e trouxeram? Sim, eu fiz esse pequeno resumo, né, um texto onde tem as 10 propostas elencadas, né, tipo, como prioridade. Os nossos vereadores que estão à frente, né, tipo, na frente na frente parlamentar do meio ambiente, são vereadores engajados nessa causa ambiental, então eles tiveram essa receptividade muito boa, né, tiveram essa consideração. E aqui a gente tá, né, entre pessoas que têm essa veia ambientalista muito apurada, né, então a nossa gana, né, a nossa vontade é que a gente comece o quanto antes a executar essas propostas que vieram na nacional. Essas propostas que vieram na nacional, sim, a gente parte para a questão do conselho, a questão da frente, mas também a gente sempre tem que lembrar que a comunidade no geral, e principalmente as escolas, né, a educação das crianças, das novas gerações que estão vindo, elas têm que ter esse senso crítico positivo nessa questão ambiental aflorada neles, né, o quanto antes. Então aqui a gente tem essas 10 propostas, né, que a gente tá trabalhando. 2 delas é relacionada à questão do orçamento, né, voltado de um financiamento e fundos ambientais. Tem que haver recurso para implementar. Isso, é porque essas questões ambientais, né, a gente tem que considerar o quê? Áreas de terras que são de importância de preservação, áreas de terras no entorno de nascentes e rios e córrego de reservatório de água. Então, aqui diz, né, na questão do financiamento, garantir a destinação de no mínimo 5% do orçamento dos entes da federação, União, Estado e Município, em face da emergência climática para implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, com ênfase nas ações de gestão, fiscalização
restauração florestal, educação ambiental e climática. E também a implementação, através de lei, da taxação progressiva sobre grandes fortunas para financiamento político climático também. Então, essa questão do financiamento, né, para essas questões ambientais e climáticas Não executa a política sem recurso, né? é fundamental, né? Fundamental isso, com certeza. Alexandre, eu vou pedir para te interromper, licença, para a gente dar um rápido intervalo e a gente volta com esse tema que é muito importante no segundo momento do programa. Fica aí que a gente já volta. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Voltamos para o segundo quadro do Câmara Ecologia de hoje. E eu interrompi o Alexandre quando ele fazia fala de um dos temas, né, que ainda temos como dever de casa. Eu quero que você, por favor, complemente aí, peço desculpas por ter interrompido, né? Imagina, então, o que eu vinha falando era sobre essa questão do financiamento, né, dos fundos ambientais, aonde é muito importante essa questão tem a primeira, né, eleita a primeira como prioridade na Conferência Nacional, essa questão dos 5% do orçamento dos entes da federação. Porque talvez até hoje não foi dado essa importância, esse financiamento para as tantas questões ambientais. A questão ambiental sempre foi deixada muito em segundo, terceiro plano, né? Não foi dado a devida seriedade desse tema. Por isso que talvez hoje a gente tenha tanto dessas catástrofes, dessas questões climáticas, do aquecimento global, das altas temperaturas que a gente vem atingindo. Então, essa questão da gente conseguir esse financiamento para projetos, para reflorestamento, né, como diz aqui, restauração florestal, educação ambiental e climática, né, é fundamental. Mas, né, não tem, na verdade, as propostas, né, que foram discutidas e levadas para a Conferência Nacional saíram de 2.570 municípios. É isso que eu queria que você navegasse um pouco em cima desse assunto, eu queria que vocês dois aprofundassem justamente isso. Vocês conseguiram lá reconhecer essa diversidade de problemas, que são biomas diferentes, são regiões diferentes, são características diferentes, tamanhos, culturas diferentes. Como é que é esse caldo, ver que os problemas têm muita coisa que é muito parecida, né? Como a questão do cuidado com os recursos hídricos, como a questão de resíduos. Como é que é esse olhar diverso, sem desviar do tema que você estava... Foram 2.570 municípios, né, realizando suas conferências e levaram na etapa final 100 propostas, né? 100 propostas foram levadas para a Menos de a metade dos municípios do Brasil, que nós somos mais 5.700. Não. Então, os municípios eles foram, né, e desses todos, 100 propostas foram levadas e as 10 eleitas. Com certeza, esses municípios tiveram, né, na hora da nossa votação, a gente levou em consideração uma aglutinação dessas propostas, né, dessas ideias e ideais. Com certeza, né, por mais que a gente tem que considerar que o Brasil é um país continental, né? O tamanho do Brasil é o mesmo tamanho da Europa. O Rio Grande do Sul é o mesmo tamanho da Alemanha. O Rio de Janeiro é do mesmo tamanho de Portugal, por exemplo, né, em questão de território. Então é muito grande, há uma diversidade muito grande. A gente parte tipo da Mata Atlântica, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado. Então são muitos biomas, muitas realidades diferentes, né? O povo, os caiçaras, né, do nosso litoral também, do Rio de Janeiro,
são realidades tão distintas, mas a questão ambiental tão semelhante que é muito, muito válido, muito bom essa experiência de estar na conferência nacional lá com tantas pessoas Eu vou lutando buscar pela mesma o causa. comentário da mulher, porque as mulheres sempre conseguem olhar um pouco diferente também. Como é que foi esse olhar dessa diversidade, essa troca, esse caldeirão de coisas diferentes com problemas muito similares? Na verdade, quando foi, assim, uma experiência bacana e e também a questão da troca de ideias foi, assim, ó, um crescimento muito, muito, assim, que a gente acabou vendo que os problemas de outras regiões acabam sendo problemas das nossas regiões, só de formas um pouquinho, às vezes, como diz, com alguns detalhes diferentes, né, como a questão, né, da parte de desmatamento, a parte da preocupação com os animais silvestres, a parte da preocupação, né, que se refere Contaminação de alimentos. contaminação, de alimentos, a contaminação de solo, as grandes indústrias que às vezes têm algumas precauções quanto à gestão adequada dos seus resíduos, né, principalmente resíduo químico, a gente ouviu várias, Área, né? né, então ali acabam acontecendo algumas tragédias, né, em níveis locais, mas que a população fica eternamente comprometida, a parte também do que se refere à qualidade da água, porque Falando se em a água, contaminação, pode ser local a contaminação, mas a água leva por territórios é, extensos, né? a parte, né, da irregularidade quanto à caça, né, ah, sabendo que muitos animais silvestres já estão em extinção e acabam desaparecendo, né, não tendo mais na lista dos animais, na preservação, né, da extinção é muito, muito triste, porque estamos num país que a gente tem todas as condições, né, de ter Respostas, né? respostas adequadas a isso. Por termos 4 vezes. Como é que vocês viram essa questão do estado do Rio Grande do Sul ter sido um exemplo negativo no sentido do evento que nós tivemos aqui no ano passado, retrasado, na verdade, e ele acontece em menor extensão em outros territórios, mas vocês foram procurados, foram testemunha de alguma narrativa da situação do resultado dos eventos extremos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, a gente teve, assim, né, comentários de algumas pessoas até preocupadas com a situação, né, visto que o estado do Rio Grande do Sul foi, assim, bastante, é a primeira vez que aconteceu um evento nessa, Episódio a nível né, nacional é o maior, né? sim, Natural. e a preocupação, né, de que é um evento que nunca tinha acontecido antes nesse nível, né, nesse tamanho, nessa preocupação, né. Então como é que, né, o estado está levando a questão, né, da manutenção da suas vegetações, principalmente as matas, como é que está sendo o controle, porque ocorreram muitos desmoronamentos, né, e o comentário de algumas pessoas de outras regiões, né, principalmente a região do norte, que estiveram ligadas, né, aos comentários e às redes sociais, né, como que esses eventos chegaram a acontecer no nosso estado, né. Até resgatando uma siglazinha que você citou ali, a APP, né, a área de preservação Preservação. permanente, quer dizer, é uma área que ela tem que não pode ser ocupada, né, por nenhuma forma, senão ela ter ali a sua função ecológica. E aí eu, na mesma questão trazida a Maritana, eu queria fazer para você que trabalha com a reciclagem, você que mora num ambiente que é totalmente fruto da reciclagem, o que que é que te chamou a atenção nesse comentário do evento extremo que nós tivemos aqui no estado? Você conseguiu presenciar? Você foi cobrado? Teve que fazer alguma narrativa Da questão do do evento que nós tivemos no estado dentro da conferência? Você teve alguma abordagem questionando isso ou não? dentro da conferência não, dentro da Não, os capítulos dos intervalos, nas entrelinhas, sabendo que você era do sul, alguém cobrou isso? as pessoas perguntavam, ficaram, né, tipo, admiradas, surpresas, né, com essa questão ambiental que aconteceu no ano passado. Né, a gente falou, quando a gente falava que era do Rio Grande do Sul, sim, com certeza as pessoas, tipo, nossa, vocês estão com isso. Tanto que um dado, né, dessas 10 propostas eleitas prioridades, 4 saíram da delegação que nós levamos, da delegação aqui do Rio Grande do Sul que a gente levou para nacional. Então das 10, 4 é uma porcentagem bem considerável, né, porque,
assim como eu, a Maritânia, também teve outros delegados aqui do Rio Grande do Sul, pessoal ali do Vale do Taquari, agora me vem uma das nossas colegas delegadas, a Sofia, é uma menina de 20 e poucos anos, né? Ela está na frente como, né, delegado da juventude, voltada para, né, porque a gente precisa ter bem essa questão de despertar nos jovens esse senso crítico de questionar, né, dessas Desafio maior fica questões. para ele, né? Porque é isso que vocês falaram antes sobre a APP, né? As áreas de preservação permanente não é que a gente quer ser chato ou que a gente quer que aquele lugar lá não seja, Ele é sagrado, né? que ele não seja explorado por uma questão agrícola ou uma questão de especulação imobiliária, nem nada. É uma questão que, para, né, para quem analisa ali a questão do rio, é lógica, né? O rio, ele é como ele respira, ele vai para baixo e ele vai para cima. Então, essa área de terra no entorno dele não é que esses ambientalistas não querem porque eles querem nos amarrar nessas questões. Não, é porque isso daí vai acontecer. Cedo ou tarde, o rio respira, ele vai pegar essa margem assim e aumentar esse São leis da natureza, né? e ele volta. Assim como a maré do mar, né? Tipo, o rio ele tem esse negócio. A gente não via tanto. A gente tem uma soma de eventos, que é o aquecimento global, junto com o degelo das calotas polares, que vai aumentar o nível dos oceanos, que vai aumentar o nível dos rios, córregos que a gente tem. Então é uma questão para a gente, tipo, trabalhar nessa questão de desocupar, né? Não tem outra questão, porque essas pessoas saíram durante a enchente, daí elas voltaram No mesmo lugar. para o mesmo lugar. É uma questão de talvez no próximo ano ou talvez no outro ano, o rio vai fazer esse movimento, vai ir para esses lugares de novo e vai voltar. A gente tem né, o nosso governo do estado com a tecnologia dos sacos de areia, né, tentando conter o negócio, chega a ser meio cômico, né, para não dizer outra palavra. Deixa eu voltar aqui, Alexandre e Maritânia, perdão. Num dos eixos tem a educação, e a educação fala nessa questão da governança, a governança fala em participação, fala em pertencimento, e aí eu quero pedir para vocês que a gente discorra um pouco sobre essa visão de como isso localmente vai ser implementado, como isso vai ser fortalecido por legislação, como é que isso vai ser fortalecido por demandas de políticas públicas do município. A União está fazendo sua parte, o Estado está fazendo sua parte localmente. Qual é que vocês acham que é o maior desafio aí? Qual é o trabalho que a gente tem que se engajar coletivamente para ver essa justiça climática e social sendo colocada em campo? Para mim é evidente que deveria estar já incluso nas políticas públicas municipais, né? E que todos se engajem e que isso realmente ocorra de forma, né, progressiva e que todos possam se engajar, mas desde que o município já tenha implementado, porque sempre vai ter que ter alguma normatização escrita, A ação é local, né, para que os vários grupos de trabalho, né, do município possam implementar. Uma cobrança para o nosso ouvinte, nosso espectador, que provavelmente seja um eleitor, né, dialogar lá com o seu vereador, com o seu prefeito, e, aliás, o prefeito de todos nós, né, para que eles se sensibilizem nessa responsabilidade compartilhada, como o Alexandre destacou antes, né, que um dos eixos traz esse compartilhamento dos entes, né, é o Estado, a União e é o município. Esse trabalho de mobilização está sendo feito, né, Sim. e acolhido, vamos dizer assim. Sim, mas a gente precisa, né, ter mais força, mais agentes fazendo, né, até por isso que a gente está com tantas reuniões, a frente parlamentar do meio ambiente, a frente da água, né, a frente parlamentar da água também é muito importante, porque, como eu falei, para mim a base do meio ambiente são os três: floresta, água e resíduos. Né, a gente vai falar de meio ambiente e a gente tratando esses três eixos, né, esses três pontos é
é muito importante. Aqui a gente tem, né, uma das propostas é implementar educação ambiental decolonial, crítica e transformadora, como práticas integrativas, contínuas e permanentes, em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, na questão desde a base das crianças, né, a gente remodelar a questão da educação, a gente trazer uma matéria, né, dentro das salas de aula, relacionados à educação ambiental, desde o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. A gente tem que ensinar as pessoas, né, que as escolhas delas vão fazer a diferença. A escolha de negar o copo plástico, né, o copo de descartável, de plástico de uso único, de adotar um copo próprio, né, e levar ele em todos os lugares, é uma pequena ação que faz a grande diferença. Então, é uma questão, né, nessa questão de educação ambiental, você educa no quê? Nas atitudes das pessoas, nas escolhas delas, né. Então a gente começa na base, que são das crianças, né, dos adolescentes, até a nossa sociedade né, do modo geral, assim, todos, né, estamos integrados ao meio ambiente. Você não tem como dizer: "Ah, eu sou apolítico", ou "eu sou a meio ambiente", né, sou contra o meio ambiente. A gente vive numa sociedade, então a gente tem que ter o senso de pertencimento, né, se sentir pertencente ao meio ambiente. A gente tem que se sentir pertencente à política, a esses debates, a essas É conversas. um território, difícil, né, mas é necessário. Necessário, com certeza. Um modelo de produção e consumo, né, é um mergulho profundo aí num outro modelo de sociedade que a gente quer e precisa. Professor que trabalha dentro da o ensino superior, eh, eu quero que vocês já comecem a construir algumas mensagens para o nosso espectador, principalmente, conversem falando com a telinha, né, para que isso saia do estúdio, para que isso saia do gabinete do vereador, que isso saia lá do gabinete do prefeito. Na verdade, assim, ó, a gente como universidade, a gente tem o dever, né, de a gente, prestar algumas orientações e esclarecimentos quanto à condução, né, de alguns de algumas prioridades no que se refere às questões ambientais, né. Mas a gente sempre leva em conta que tem, pessoas, né, que às vezes não tem nenhum tipo de graduação ou conhecimento ou tipo de alfabetização, que já pratica ações ambientais que nos dão exemplo, né. Vejam bem, que é uma das políticas também, alguma das prioridades, né, da dessa conferência, é apoio, né, essas cooperativas, aos catadores, o apoio às pessoas que estão cuidando da natureza, não deixando, que ocorra desmatamento. E também gostaria de aproveitar a oportunidade que, além de todas essas prioridades que já foram comentadas até o momento, tem a parte também onde que se propõe através, né, ah, de, ah, de uma das prioridades, a criação de brigadas ambientais para que ocorra, né, a proteção às florestas, à natureza, ao meio ambiente, que essas pessoas que acabem fazendo o seu papel, denunciando onde há desmatamento, né, principalmente na mata nativa, onde próximo a córregos, porque se tiver ações, de precaução, não vão ocorrer tantas enchentes e tantos alagamentos e tantas famílias desoladas no momento de uma enchente, né. E é muito importante também ressaltarmos, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, que uma das prioridades na Conferência Nacional do Meio Ambiente foi o apoio, né, às cooperativas, às organizações, né, para que entre essas organizações tenham uma fala, que se organizem cada vez mais, né, em prol ao meio ambiente e nas ações de acordo com os locais onde eles estão, né, e que possam realmente se fortalecer, né. Gente, o grande mestre Cronos, né, diz que o programa está terminando. Eu quero, Alexandre, agradecer você, também a você, professora Maritânia, deixar o convite para que vocês venham outras vezes aqui para a gente avançar mais nesse tema e pedir para que você também que está nos assistindo, saia um pouco dessa condição passiva, né, de espectador e entre nesse palco. A gente precisa de atuadores. O meio ambiente também é a gente. Obrigado pela companhia, nós voltamos nos próximos programas.